tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Narrativa ancestral e feminina, com Tamara Santana, Vanessa Maia e Juscelia Almeida. A roda de conversa acontece em uma sala grande, bem iluminada, similar a uma biblioteca e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local para os palestrantes se assentarem. Há um pequeno tablado, onde 3 cadeiras foram dispostas intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Detrás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do quarto FLI Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV disposta na vertical, que passa o intérprete de Libras ao vivo. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinado para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Tamara Santana, uma mulher parda de cabelos escuros e lisos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestido curto preto estampado de branco e usa por cima um blazer vermelho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Juscelia Almeida, uma mulher negra de cabelos castanhos escuros muito cacheados, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja macacão longo regata estampado em tons de preto, bege, vermelho, laranja, azul e verde. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Vanessa Maia, uma mulher negra de cabelos castanhos escuros muito cacheados, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja blusa laranja e calça caque. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim o intérprete de Libras, um homem que traja blusa preta. Ele traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Para ela estão sua mãe Darcy, Adélia Prado, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Ruth Manus e Elisa Lucinda. E compondo a nossa mesa, temos aqui Vanessa Maia, mulher negra, cristã, professora de geografia, especializada em africanidades e cultura afro-brasileira, autora dos livros. Aí nós vamos ter uma sequência aqui dos livros. Escritos de W. Maia, lançado em 2020. Força e Imensidão, que a gente vai ter aqui o lançamento desse livro em 2021. E Eu Me Refaço em Poesia, que é o último lançamento, né, que foi em 2022. Então, a Vanessa acredita que mulheres merecem ser tratadas com igualdade e respeito, acredita na força feminina que todas as mulheres carregam dentro de si. Com o livro Força e Imensidão, realiza o desejo de escrever um livro dedicado às mulheres. Djamila Ribeiro, Luciene Nascimento e Conceição Evaristo e sua mãe, Valdirene, abriram e abrem caminhos para a sua escrita. Então, dessa pequena apresentação, a gente já tem uma noção assim, da riqueza que é o universo dessas autoras, aqui da nossa cidade, da nossa terra, e a gente abre espaço para a gente começar a falar sobre ancestralidade. Então, eu gostaria, meninas, e aí essa pergunta, essa elaboração vai para as duas, eu gostaria que as duas colocassem para a gente, né, a partir de uma filosofia africana que diz, eu sou porque nós somos. Eu gostaria que vocês pudessem trazer para a gente um pouquinho, falar dessas referências, não só dessas referências literárias que permearam a escrita de vocês, mas essa referência que vem da ancestralidade de dentro de casa, das relações familiares, das pessoas que trazem essa riqueza para o universo da escrita de vocês. Então, quem quiser começar nossa conversa. Como a Juscelia já tinha falado no início, né,
A minha raiz, assim, na literatura e na leitura, ela veio totalmente da minha mãe, que é a Darcy. E minha mãe, inclusive, também escreve, e, inclusive, ano que vem ela vai estar lançando o livro dela. Eu estudei design, eu trabalho nessa área, e eu estou tendo o privilégio de diagramar o livro da minha mãe. E, então, assim, eu sempre vi a minha mãe, professora de geografia, inclusive, também. Ela, sempre, lá na minha casa, sempre tinha muitos livros, muito. Minha mãe, ela sempre gostou de escrever histórias e contar histórias, não só para os alunos dela, mas também, principalmente, para as filhas dela, né? Minhas 2 irmãs, inclusive, estão aqui de testemunha diante desses fatos que minha mãe estava sempre falando e fazendo, contando histórias. E ela sempre me incentivou muito. Eu lembro de, quando eu era criança, eu queria ter uma letra feliz, de caderno de caligrafia mesmo, porque eu queria que a minha letra fosse feliz, igual a da minha mãe, porque ela escrevia muita coisa. E era muito bonita a letra dela, né, do jeito dela escrevendo. E também, uma outra coisa que eu ouvia muito eram algumas histórias da minha avó, que ela contava umas histórias da terra dela, das lavadeiras que ficavam cantando lá na beira do rio, e era muito interessante. E aí isso foi me dando mais vontade de ler, porque eu leio muito. E isso vem de muito tempo. Desde quando eu era criança, eu sempre gostei muito de ler por esses exemplos da minha mãe e das histórias que minha avó contava. E a minha tia, Maria Vodeci, ela era professora de filosofia. Então, assim, eu estudei filosofia também um tempo. E aí eu via minha tia sempre com blazer, toda chique, indo dar as palestras dela assim na faculdade. E aí eu juntava com a minha irmã e dava palestra para minha mãe das coisas que a gente viveu o dia inteiro. Aí sentava de noite, minha mãe sentava, e eu e minha irmã dava palestra para minha mãe das coisas. Na época, porque a gente gostava de assistir Malhação, e minha mãe falava, não, vocês vão assistir, mas na hora que chegar, você vai ter que dar uma palestra sobre o que passou na Malhação. E ainda a gente pegava as coisas da minha própria mãe e sorteava para ela no final da palestra, para ter um brindezinho para ela. E ela ficava lá, tadinha, ouvia tudo e gostava, ainda batia palma no final para a nossa palestra. Então, assim, essas referências de dentro de casa assim, foram assim, minha avó, minha mãe, a minha tia Maria Vodeci. E as minhas poesias, ela tem um lado muito musical, porque eu gosto muito de música, sou apaixonada por música também. E eu toquei muitos anos aqui na banda Santa Cecília, quando eu era adolescente. E uma das pessoas que me influenciaram assim, a gostar muito de música e trazer isso para as minhas poesias era meu professor de música, meu Kids, que ele deu aula de música para mim durante muito tempo. Inclusive, estava conversando com ele hoje, falando sobre isso, que eu gosto de trazer muitas referências musicais nos meus poemas, que são 2 coisas que eu gosto, literatura e música. E, perante a isso, essas pessoas que permearam minha vida assim, esse tempo todo, delas vieram conexões com essas autoras que eu gostava tanto. Minha mãe, ela ama a Adélia Prado. Então, assim, eu tive contato com os livros da Adélia Prado dos livros da minha mãe, né? E já a Clarice Lispector, eu já conheci ela mais quando eu era mais adolescente. E eu gosto muito dos textos dela e eu gosto muito do jeito que ela fala. Porque ela é bem curta e grossa, que nem eu mesma, sabe? Ela fala as coisas e falou, e é assim. Então, eu me identifico com a Clarice. E a Elisa Lucinda, eu me apaixonei pelos poemas dela, por um amigo meu que tem um sebo, e ele me mostrou um livro dela. Eu acho que ela esteve aqui em Itabira, no teatro, ele conheceu ela. E aí ele leu um texto para mim dela. Isso faz pouco tempo que eu me apaixonei pela escrita dela. Então, assim, para ter essas referências literárias de grandes autores, foram pessoas do meu círculo, da minha vida, da minha vivência, que trouxeram isso para mim. E eu acho importante estar fazendo isso na minha escrita também, de estar sempre fazendo as conexões das pessoas. Porque eu sempre escrevo um poema para alguém, porque eu lembro do que a pessoa fez, e a escrita do que a pessoa fez me fez escrever. E a escrita que eu fiz foi do que a pessoa trouxe. Então, igual você falou, né, a oralidade, a conexão com essas pessoas, elas trazem muito isso. E, principalmente, enriquece também a escrita. E você, Vanessa? Bom, eu comecei a escrever aos 11 anos de idade. Foi mesmo como uma forma de desabafar. Mas o sonho de ter um livro publicado, ele vem desde que eu era criança, quando eu ainda nem escrevia. E, em 2019, né, eu comecei a escrever, um pouco antes da pandemia, comecei a escrever, resolvi criar um Instagram de inscritos para mim. No início, assim, por vergonha, eu deixei ele trancado, as pessoas tinham que solicitar para poder ler. Depois, conversando com as amigas minhas, elas me encorajaram a deixar aberto ao público. E, com o tempo, ele foi crescendo, e aquilo sempre me motivando a escrever mais. A questão assim, de como veio as minhas referências, eu, desde criança, eu tive o cabelo alisado,
a minha mãe, eu acho que eu tinha 5 anos, mais ou menos, ela conta que meu cabelo era muito difícil de pentear, então ela passou química para facilitar o trabalho dela, né? E aí eu fui crescendo e continuei com o cabelo liso, sempre alisando. E aí, em 2019, eu lembro que eu fui no casamento de uma prima minha, foi a última vez que eu passei química no meu cabelo. Chegou em janeiro, eu falei, mãe, eu não vou mais alisar o cabelo. Ela achou estranho, porque eu era meio paranoia, não podia crescer uma raiz que eu tinha que alisar de novo. Ela falou assim, sério? Eu falei, sério. Acho que ela não botou muita fé. E aí, a partir de então, era sempre de 2 em 2 meses eu alisava, deu 2 meses, não alisei, e por aí seguiu. E eu não quis mais alisar. E, nesse tempo, eu estava no meu penúltimo ano de faculdade. Então, ali já estava, né? Eu estava fazendo geografia e eu já estava começando a pensar o que será que eu vou querer fazer de pós-graduação, no que eu vou me especializar. E aí, nesse tempo em que meu cabelo foi, né, voltando ao natural, a minha raiz foi crescendo, eu fui me vendo uma mulher que eu nunca tinha me visto, me vendo uma pessoa totalmente diferente, porque eu acho assim que na nossa sociedade, de certa forma, a gente tenta camuflar muitas coisas. E o cabelo liso, de certa forma, para mim era uma maneira de eu ser menos negra. E que ali estava escondido e eu não estava percebendo aquilo. Então, no voltar ao meu cabelo natural, eu fui percebendo, não, parda, tem certeza isso? Eu sou negra mesmo, os meus traços já revelam que eu sou. Só o cabelo que estava camuflado mesmo. E aí eu fui me interessando por uma área que eu não imaginei que eu ia me interessar, que é por essa questão da questão afro-brasileira, né, de saber as origens, a ancestralidade. Então, eu entrei na faculdade achando que eu ia me especializar em algo ambiental. E eu terminei ela decidindo entrar para o lado da cultura, em questão de africanidades. E aí eu decidi, falei, não, assim que eu terminar, eu pesquisei sobre a pós-graduação e decidi que eu queria conhecer mais. Então, eu acho que a minha pós-graduação não foi tanto assim para um conhecimento tão profissional, mas um pouco mais para eu me conhecer e saber da minha história. E aí, quando eu comecei a fazer a pós-graduação, assim que eu terminei a faculdade, e aí o meu cabelo crescendo, e ali eu tive tantas referências, e a Djamila Ribeiro é uma mulher que eu escutei muito dela na pós-graduação, e indicação de muitos livros dela. Da Sueli Carneiro também, que eu nem citei, mas a Sueli Carneiro também tinha muita indicação de livro dela. E aí eu comecei a comprar o livro, porque tinha os livros da faculdade, mas eu queria me aprofundar mais no assunto, com as escritoras que me indicavam. E aí eu fui comprando os livros e fui lendo. E ali foi abrindo a minha mente para algo assim fora do normal. Eu falo que a transição capilar ela abriu portas na minha vida, porque, além de eu reconhecer quem eu sou, foi a partir daí que eu decidi o que eu queria, né, me especializar. Então, eu fiz a pós-graduação e, na medida que eu fui fazendo, fui lendo sobre, e isso me despertou algo, não só para a questão da negritude, mas também para a questão da mulher, que eu vi como que muitas mulheres, porque esse âmbito da literatura ele era predominante por homens. Então, a gente vê que as mulheres foram conquistando espaço aos poucos. E eu falei, gente, ter assim, mulheres agora sendo citada como referência de um estudo meu, e isso é porque muita gente batalhou para chegar aqui, né? Então, a questão da frase que ela falou de eu sou porque nós somos, eu acredito que a nossa ancestralidade, nós entender a nossa origem, nos ajuda a compreender quem nós somos. Então, a minha história ela tem disso, né, da questão a partir de eu ter me reconhecido como uma mulher negra, para eu entender quem eu sou. Hoje eu falo que assim, loucura eu pensar em passar uma química no meu cabelo, que eu não me vejo mais de cabelo liso. E muitas outras coisas, né? Não só o cabelo, porque eu acredito que, para mim, é uma marca muito forte. Mas, assim, em tudo mesmo, a questão de eu me aceitar como eu sou e estar satisfeita com isso. E não me comparar tanto. Então, eu acredito que a minha questão, igual a dela, veio muito por questão familiar, né? A questão das escritoras, minha, de referência, veio mesmo por causa do estudo. Mas a minha mãe ela foi a maior
influenciadora, porque ela também passou por uma transição capilar, ela tem o cabelo cacheado, e ela foi quem mais me motivou. No meio da transição, diversas vezes eu falava, ai, mãe, eu não estou aguentando mais cabelo com duas texturas, eu vou alisar. Ela, não, minha filha, você já aguentou até aqui, você aguenta mais e vai acabar. E ela ia mandando eu cortar as pontinhas até acabar. Então, essa é a minha história de ancestralidade. E das suas referências, né? E é importante que o que vocês estão falando, né, condiz muito com o pensamento, por exemplo, da Conceição Evaristo, né, que é um dos grandes nomes da literatura feminina, que está abrindo esse espaço para todas nós, né, que o importante não é ser o primeiro, a primeira. O importante é abrir caminhos. Pelo que eu vi também do que vocês duas trouxeram, essas referências literárias, elas trilharam caminhos diferentes, né? Você, Tamara, você tem uma referência literária que caminha pela oralidade, né? Mas também que depois culmina, não sei, na referência que vem da escrita literária. E, no seu caso, né, Vanessa, parece que ela transita um pouco dessa referência daquilo que você teve acesso depois nessas leituras, né, nessa transição. É isso mesmo? Como é que vocês veem como que chega para vocês as referências, né? Predominância da oralidade, predominância da escrita. O que mais vocês utilizam e absorvem para devolver para a gente através da literatura de vocês, da escrita de vocês? O que influencia mais por agora, dentro dessas referências, né? Onde vocês buscam? Eu acho que, no meu caso, tanto na oralidade, mas a oralidade da vivência cotidiana, porque a minha escrita ela é da vivência cotidiana. Então, eu acredito que o que eu... claro, trago referências também de leitura, mas, para mim, a predominância é a vivência, né? Eu escrevo o que eu vivi e eu absorvo o que eu vivi e ouvi das pessoas. E, de certa forma, mesmo na escrita, é uma oralidade, porque você está ali lendo, mas você está recebendo algo que a pessoa falou e trouxe para o papel. Então, para mim, a oralidade, a vivência, eu acho que é muito marcante. É porque, às vezes, a gente tem períodos, né? Talvez o acesso a livros ainda seja uma coisa assim, difícil. Livro ainda, no nosso país, é uma coisa cara, que recebe uma taxação alta e não deveria, né? Então, o acesso, às vezes, à escrita dificulta muito, né? A própria Conceição Evaristo fala assim, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras, né? E isso não é só porque, olha, que legal, vou só absorver o que os que vieram antes de mim estão falando. É pela falta do acesso, né? Então, é espinhoso ainda a gente falar sobre como que as referências chegam para a gente, né? Mas entendo também que, de certa forma, aquilo que a gente lê também perpassa ali, acaba perpassando pela oralidade. E para você, agora, como é que está? O que chega mais para transformar na sua escrita? Olha, eu acredito que o livro Força e Imensidão foi um livro para as mulheres. Eu escrevi ele, inclusive, né, foi enquanto eu estava fazendo a minha pós-graduação. Então, eu estava muito focada na questão do feminino. Então, eu acredito que a escrita de outras mulheres me influenciou. Mas, se você pega os meus outros livros, a gente vê que é muito do cotidiano. Tem muito assim do dia a dia, das coisas simples da nossa vida. Igual a Juscelia mesmo falou muito, questão assim de emoção, dos sentimentos, que eu falo muito. Então, a questão da oralidade é, sim, presente, porque eu acho que tudo que a gente vive influencia para a gente trazer para a nossa escrita. Mas, principalmente, a questão assim das vivências mesmo. Então, passando para um próximo tópico, ainda falando um pouquinho dessas referências, tanto lendo os seus trabalhos, Tamara, quanto também os seus, Vanessa, eu percebi uma necessidade muito grande dessa escrita. A escrita não é algo que vocês fazem assim, eu vou escrever, mas é de uma necessidade, né? Então, inclusive, quando eu li algumas coisas, alguns trabalhos, eu percebi que tem uns poemas que trabalham muito dentro dessa lógica, e me lembrou muito Maria Carolina de Jesus, né? Recentemente, eu li uma biografia, o Tom Farias fez uma biografia dela, e ela fala que quantos empregos que ela perdeu, porque o imperativo da escrita era tão grande que ela deixava a panela no fogo, deixava de fazer alguma função, porque ela tinha que escrever naquele momento.
quando a palavra vinha, ou a necessidade vinha. Então, a respeito da sua escrita, fala um pouco sobre essa necessidade, sobre esse lugar. Eu acho que, para mim, a escrita, antes de tudo, antes de escrever para o outro, eu escrevo para mim, porque realmente essa necessidade. Porque nem tudo a gente consegue falar. E, às vezes, ali, com um bloquinho de nota e com uma caneta na mão, você coloca para fora coisas que a vida inteira você nunca conseguiu dizer para alguém. Então, sim, eu acho que, para mim, é muito importante essa questão. A minha experiência, eu tive um dia, eu estava deitada na cama, acordei assim no meio da noite e me veio uma coisa tão grande assim. Eu falei, gente, eu preciso escrever isso, mas eu estou com tanto sono, amanhã cedo eu escrevo. Eu acordei no outro dia, não lembrava de nada. Eu falei, meu Deus, por que eu não levantei e não escrevi? Nunca mais consegui voltar naquilo. Então, eu comecei a sempre ou andar com um pedaço de papel ou sempre anotar no celular mesmo. Diversas coisas que eu escrevi, assim, surgiu, às vezes, aguardando uma consulta, às vezes, esperando um ônibus. Eu lembro um dia que eu estava trabalhando numa loja, e assim, era época de chuva, o movimento estava bem parado, e aí eu estava lá assim, olhando a chuva cair, me veio tanta coisa, eu peguei um papelzinho lá e comecei a anotar, aquilo virou um poema, uma poesia. Então, assim, tem sim essa necessidade, porque, primeiro, eu acho que antes da gente escrever para o outro, a gente escreve para a gente mesmo. E as emoções, elas são muito assim, afloradas, né? Às vezes você começa com um tema e você foge dele no final completamente. Às vezes, numa poesia, você consegue falar de diversos assuntos. Então, eu acho que por isso que tem essa necessidade, porque a gente muda constantemente. Então, aquilo que eu estou sentindo agora, às vezes, vai me levar a uma escrita. Mas o que eu vou escrever daqui a 1 hora já é algo completamente diferente. E você fala dessa necessidade, Tamara, em você eu já percebi que é uma coisa muito curiosa. Junto com essa necessidade da escrita, a necessidade também de dialogar com os autores que te influenciaram ou que você gosta, né? É muito marcante isso, porque assim, gente, parece um diálogo. Ela parece que ela está diante desses autores e falando sobre a impressão. Então, aproveitando da obra deles e reconstruindo a própria. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa necessidade que vem também com esse diálogo. Eu só quero falar que eu concordo totalmente com tudo que ela falou, porque é o que acontece comigo. Às vezes, eu já deixei a comida queimar, porque eu tinha que escrever um negócio. Hoje, quando eu durmo também, vem umas coisas na minha cabeça, eu gravo um áudio, eu criei um grupo no WhatsApp só comigo, que eu gravo os áudios para eu não esquecer. Outro dia, a gente estava falando sobre estampa de pano de prato no meu serviço, e aí eu falei, mano, dá para fazer um poema sobre isso, porque pano de prato nunca tem uma estampa assim, triste. Eu acho que é porque é tanto trampo que a gente entende que o pano de prato tem que ter uma estampa bonita para você não ficar louco. E trazendo uma referência aqui. Não, então você não concorda só com a Vanessa, não. Você concorda com a Maria Carolina de Jesus também. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Apareceu, tem que ir. Tem que ir. E trazendo agora uma referência um pouco polêmica aqui, do autor que eu gosto muito, mas ele é um pouco polêmico, o Charles Bukowski. Ele tem um livro dele que chama Escrever para Não Enlouquecer. E eu parto desse princípio também. A vida da gente é muito, muito louca, cara. Então, assim, a minha escrita é para eu não, literalmente, sair dos eixos, sabe? Então, é uma necessidade muito grande. E essa conversa que eu tenho com os autores é porque eu tenho muita vontade de conversar com eles, mas a maioria deles já morreram. Então, assim, eu parto do princípio do que eu vejo das obras dele, do que eu senti, e vou conversando com eles. Eu tenho poemas que eu estou conversando com o Belchior, também, que é um músico que eu gosto muito, conversando com o Belchior, falando que ele parece com Nietzsche. Então, assim, eu gosto de trazer essas conversas, como se eu estivesse diante deles. Eu acho que é uma forma de trazer uma escrita diferente, dinâmica, e, ao mesmo tempo, é uma forma de que eu posso estar absorvendo mais o que eu vivi deles, para trazer isso para as outras pessoas. De repente, uma pessoa que não conheceu, lê um poema meu e tem curiosidade. Eu vou estar construindo minha obra, igual você falou, né? Parafraseando, conversando com eles, e, de repente, apresentando para alguém que vai se encaixar ali. Mas você me criou até uma dúvida, porque eu falei assim, olha, a gente não conhece tudo, a gente não sabe sobre todas as coisas. Eu falei assim, será que tem alguma referência aqui que eu não estou conseguindo absorver? Porque tinha umas que eu identificava por conhecer um pouco dos autores, né? Mas tem outras, será que tem até uma pegadinha aqui? Eu preciso, né? E isso incute no leitor uma vontade de pesquisar. E como a minha máxima assim, de vida é que
todas as pessoas elas têm um interesse pela leitura, por gostar de ler. E, de repente, você criou essa dúvida, você vai lá, botou no Google aqui, vou pesquisar, quem é fulano de tal, o que ele fez? E, de repente, você vai gostar. Então, para mim, é isso. Verdade. Mas muito interessante, né, perceber como que a escrita se impõe, né? Como que isso já vem do berço, né? E vocês também começaram muito novas na escrita, né? Isso é legal também a gente pensar. E aí eu vou lembrar também de Conceição Evaristo, de Adélia Prado, né, que se dedicaram a esse ofício da escrita e puderam viver dele praticamente, assim, mais velhas, né? Então é muito legal perceber essa evolução. Vocês, jovens ainda, já com trabalhos publicados e já possibilitando trazer a obra de vocês para a gente conhecer, né? Então isso é muito interessante. Então, a partir desse ponto, vamos para um próximo tópico, que é a gente falar dessa questão do feminino na escrita de vocês, né? A temática do feminino, eu percebi muito, tanto na Tamara quanto na Vanessa, lendo o trabalho de vocês, né, que a temática perpassa pelo amor, né, e aí todas as subdivisões do amor, né, aquele correspondido, aquele que não dá certo, aquele que é platônico, né, fazendo toda essa linha, né, mas também como temática o ofício da escrita, temas existenciais, né, a questão da dor também, a questão do cotidiano também está presente nas temáticas de vocês. E aí eu queria perguntar para vocês, dentro do processo da criação, a gente está falando de um processo de autorrepresentação, autoficcionalização, ou seja, isso tudo está dentro do universo das vivências de vocês, ou vocês também utilizam a voz para dar vazão ao que vocês observam de mulheres no cotidiano, ou de situações, ou daquilo que perpassa com os outros, e não só o que perpassa com vocês? Eu acho que tenho muita coisa que eu escrevo que é bem ficcional, sabe? De coisas bem de ficção mesmo. Mas a maior parte não é assim. Eu escrevi poemas para várias amigas minhas de situações que elas estavam vivendo. Às vezes era até um alerta, fulana, deixa de ser trouxa, está escrito no meu poema, vai lá e lê meu poema, cara. Aí eu escrevia para elas. Mas, justamente por isso, porque a gente fala sobre amor, sobre dor, cotidiano. Eu gosto muito de falar também sobre filosofia, por exemplo, porque eu não leciono, mas eu cheguei a estudar filosofia durante muito tempo. Então, eu gosto de trazer isso, eu gosto de fazer conexões, mas, geralmente, é o que eu sinto, o que eu vivo. Tipo, tem poemas para os meus filhos, inclusive, que é um caos cotidiano geral. Tem um amigo meu que está fazendo a revisão do meu novo livro, que eu vou lançar ano que vem. Ele colocou uma nota de rodapé, velho, você gosta muito da palavra caos. Eu falei, cara, a gente vive o caos. A vida é o caos. Então, assim, a minha escrita, ela perpassa por isso. Não só do que eu vejo, mas também do que as pessoas ao meu redor estão vivendo e situações. Assim. Às vezes, a minha amiga fala, velho, eu não vou te contar nada, porque você é muito fofoqueiro. Você vai escrever um poema sobre isso e os outros vão ficar sabendo o que está rolando comigo. E ontem, a minha chefe, ela me falou comigo assim, Feliz Dia das Bruxas, Tan. Ela fala que eu sou uma bruxa. E aí eu falei com ela assim, Feliz Dia das Bruxas também, Gabi. Aí ela foi escrever um poema. Aí ela falou comigo, eu estou mandando para você, mas aqui você vai ler e vai apagar. Eu falei, não, beleza, vai ficar só guardado na minha cabeça. Não vai escrever nada sobre isso, não, porque é muito pessoal. Eu falei, tá. Então, é tipo meio que eu sou uma fofoqueirinha mesmo. Da vida dos outros, vai lá para meus poemas. Então é uma mistura dos dois, né? É você e também o outro, né? E você, Vanessa? Eu acho que o que eu observo, com certeza, contribui. Eu tenho uma poesia que fala assim, eu sou um amontoado, uma porção de tudo que vivi. Então, às vezes a gente pensa, eu vivi, então é só as experiências que eu vivenciei. Mas não, o que você observa na vida do outro também te causa uma emoção, então você também está vivendo, de certa forma, com ele. Então, tudo vai influenciar na escrita. Mas eu acho que, como a Tamara disse, a questão assim, de muita coisa ser ficção mesmo, eu também tenho. Eu tenho mesmo uma poesia que chama Reencontro, e que um dia uma menina leu e perguntou, isso aconteceu de verdade? Eu falei, não, eu estava sentada no sofá, imaginei isso e escrevi. Mas eu tenho outros também que veio a partir de coisas que eu vivi, igual o meu marido está aqui, teve um dia que ele foi na minha casa de forma inesperada, né? A gente namorava e ele foi me entregar uma coisa e foi embora. Aí era final de tarde, eu fui
E comecei a pensar no sentimento, na visita dele, e escrevi um texto, está no meu último livro, Visita Inesperada. Então, assim, eu acho que mais o que eu vivo, sim, de certa forma, é o que influencia na minha escrita, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, agora, vamos para uma parte, gente, que é falar um pouco até do motivo dessa mesa, né? Narrativa ancestral e feminina, da importância da escrita feminina. E aí, né, eu estou trazendo muitas referências da Conceição e da Adélia, porque até mesmo uma forma de também homenagear. A Adélia Prado ganhou esse ano, né, o Prêmio Camões de Literatura. É uma das maiores honrarias da língua, né, portuguesa. Também ganhou o prêmio de Machado de Assis, da ABL. A Conceição Evaristo ganhou, ano passado, o prêmio de intelectual do ano, né, o prêmio Juca Pato. Então, são mulheres que, na atualidade, elas estão trazendo para a gente, e também, no passado, a escrita delas, né, como denúncia, Conceição Evaristo, da opressão das mulheres negras, do preconceito com relação a politicamente, socialmente, culturalmente falando, né? Então, uma voz que se levanta para essa literatura que é uma denúncia, para essa literatura que é uma manifestação de protesto, né? Também como homenagem. Da Adélia Prado, que fala tanto sobre esse cotidiano de uma mulher do interior, né? Mas não é só falar de um cotidiano, é também falar de um aspecto político, social, de ser mulher nesse lugar, né? Então, a gente falar um pouco aqui da importância da gente ter as mulheres nesse lugar de poder, de fala, na construção da escrita. E vocês ocupam esse lugar também de quem utiliza essa escrita feminina também para marcar um território majoritariamente ocupado por homens, né? E, às vezes, silenciando essa voz que é nossa, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância dessa escrita feminina. Eu acho que é muito importante, porque muito já foi contado sobre nós mulheres por um homem. E quando você, como mulher, chega falando sobre questões femininas, é totalmente diferente, né? A gente vive na pele isso. É igual um branco falar sobre um negro, é diferente. Agora, o negro sabe explicar melhor, né, as vivências dele. Então, essa questão do feminino, igual eu tinha falado no início, né, essa questão da literatura era predominante por homens. Então, a gente vê como que é importante a gente estar aqui hoje. E como a gente é grato também, né, por todas que lutaram para a gente estar aqui hoje, para conquistar esse espaço. Então, a Djamila Ribeiro, ela tem um livro, né, que chama Lugar de Fala, e é trazendo mesmo exatamente isso, essa questão, né, essa questão da nossa voz, da voz feminina, da gente poder ser ouvida. E eu trago muito isso no meu livro Força e Imensidão, porque eu acho que uma sociedade que a vida inteira menosprezou as mulheres, né? Eu acho que hoje a gente poder falar por nós mesmas, isso é importante. E pensar que ainda hoje, né, em pleno século XXI, a gente ainda é muito menosprezada. A gente vê que, muitas das vezes, as referências maiores são escritores homens, né? Mas eu acho que o segredo é a gente não desistir e continuar assim, né, na luta, acreditando, sempre apresentando às pessoas, outras mulheres também, que eu acho que isso abre um horizonte muito grande. Quando eu comecei, né, a entrar nessa questão assim, mais da literatura, eu comecei a seguir pessoas que liam outras mulheres. Então, eu comecei a seguir Instagram que só indicava mulheres. E isso fez muita diferença. E aí, a partir de eu conhecer, também pude indicar para outras. Então, isso vai expandindo, né, o mercado assim, para as mulheres, de certa forma. Eu acho também de suma importância que as mulheres elas tenham, como diria Djamila Ribeiro, né, lugar de fala, porque a história é o que não falta, né? E a história ela traz aí já de muitos anos a repressão, e vamos usar uma palavra aqui bem feia, a maldade contra as mulheres. Então, eu acho de suma importância que a gente traga isso, que a gente mantenha essa chama acesa, e, igual você falou, criando conexões, lendo mulheres. Eu levantei uma hashtag no Instagram um tempo atrás, quando a época da hashtag era legal, que dava certo, leia mulheres. Eu sempre estou fazendo no meu Instagram, sempre não, né, gente, quando dá.
posts, trazendo escritoras. Eu participava de um coletivo que tinha mulheres do Brasil inteiro escrevendo, e uma divulgava a poesia da outra. Então, eu acho que, assim, juntas, somos mais fortes. E essa importância ainda vai ser maior. Né? Eu estava conversando com uma amiga minha outro dia, eu falei com ela, um dia desse aí, a gente vai ver nos livros de história, não vai ser só falando sobre homem, não. A gente vai estar nos livros de história também, porque a gente também merece. É uma guerra todos os dias. Então, assim, a importância é muito grande, sim. E concordo com tudo que a Vanessa falou, e a gente deve, sim, seguir adiante, apoiando, divulgando, trazendo, fazendo conexões, trabalhando juntos, para a gente poder trazer essa força que todas nós temos e que precisa ser mostrada para todo mundo. Sim, porque é uma parte também de um silenciamento histórico, né? A gente está descobrindo, né, graças também ao trabalho de outras mulheres, né, revisões históricas dizendo e levantando o nome de grandes mulheres que constituíram não só a nossa história, né, dentro do nosso país, como também mundialmente, né? Se a gente for falar do nosso período histórico, né, o que foi a Imperatriz Leopoldina, né, a força e a importância dela, né, diante de um marido que levou todos os louros, né, ou levou toda a fama, né, por coisas que às vezes eram uma influência dela. Então a gente está tendo essa importância, né, de poder levar para todas as pessoas o lugar que de fato todas nós merecemos, né? É uma questão de justiça, né, reconhecimento. E aí essa escrita feminina, gente, porque às vezes a gente tem dois momentos, né? Se é algo que a gente, se essa escrita feminina foi algo que vocês pensaram ou decidiram, optaram de forma pensada, né, elaborada, ou se simplesmente fluiu e surgiu como um chamamento. Como que vocês percebem que esse viés que trabalha para falar desse feminino, ele veio de onde? De uma percepção da importância desse lugar, dessa escrita, ou se foi algo que surgiu, brotou do ser, assim? Eu acredito que são as duas coisas. Eu acho que eu não posso colocar como um planejamento, porque eu não sentei e planejei, assim, hoje eu tenho que falar sobre essa escrita feminina, porque eu preciso, porque... Não. Eu acho que o sentimento vem fluindo a partir do que você já está percebendo e vivendo. E aí vem o sentimento, e aí você pensa, eu vou fazer. E faz. Vai lá e fala. Vem de dentro. Porque só a gente que sabe. A gente, mulheres, sabemos o que passamos, tudo. Então, assim, a gente vai ter uma situação que vai fazer fluir. Eu não diria um planejamento, mas uma situação que vai fazer fluir. Mas vem de dentro e vem, assim, transbordando. Eu também acho que, como a minha questão veio muito através, né, do estudo, então, eu acho que veio uma reflexão. A partir da reflexão, eu vi a necessidade que, apesar de ter pessoas que falam sobre, ainda são poucas pessoas. Então, eu acho que, à medida que eu fui lendo, eu fui sentindo essa necessidade. Então, é um pouco das duas coisas mesmo. Caminha lado a lado. Uma junção, né? E, gente, também para falar um pouquinho sobre as dores e as delícias de sentir esse chamamento para a escrita. Porque a gente sabe que ainda o processo de validação de um escritor, de uma escritora, para viver desse ofício, ele é extremamente complexo. Vocês conseguiram fazer algo que já é muito difícil, publicações, de certa forma, independentes, né, para vocês colocarem esse trabalho para todos nós, leitores, né? Então, eu queria também abrir esse espaço para a gente falar sobre as dificuldades que vocês enfrentam para perseverar nesse dom, né, nesse ofício que é o da escrita. Né? Então, falar um pouquinho do processo de publicação de vocês, do processo de divulgação do trabalho de vocês, e onde que vocês acreditam que ainda falta. Porque o caminho está melhor, ele está mais aberto, mas falta muito ainda. Né? Eu acredito que falta muito, mas que só da gente estar no caminho já está ajudando. Né? Eu trouxe aqui o meu livro, Casulos e Receptáculos, que foi o único livro publicado, de certa forma, não foi tão independente, porque ele foi viabilizado por uma lei, a Lei Aldir Blanc,
eu consegui para viabilizar a edição desse livro, e por trás dele eu tinha uma produtora. Então, assim, não foi totalmente independente. Mas eu tenho, em média, 15 zine-books, que são livrinhos pequenos, artesanais, que foram publicados totalmente independentes, porque desde quando eu era bem criança eu queria escrever um livro. E eu queria escrever um livro e eu via que era um trampo você conseguir uma editora, é um trampo você conseguir um diagramador. Aí eu estudei designer e falei, eu vou fazer mesmo. Era aquela fase lá do it yourself. Não está rolando de um jeito, porque é muito difícil, vai rolar de outro jeito. E aí eu comecei a fazer os zines, e são muitos. Desde 2015 que eu fazia basicamente um zine por mês. Porque como eles são Tamara, curtinhos... só aproveitando, né, talvez, né, pode surgir a dúvida, né, do que é um zine? Um zine, ele é um livrinho feito com xerox. Né? Ele vem muito da contracultura, da cultura punk. Então, assim, a gente pega uma folha e dobra ela em 4, aí o zine vai abrindo e aí as páginas elas ficam todas juntinhas na folha. Eu deveria ter trago, né, Gi, mas esqueci. E aí eu comecei a fazer esses zines. A minha irmã até falava, cadê? Não vai sair zine esse mês, não? Minha irmã foi embora, mas ela falava, cadê o zine? Não vai sair, não. E eu sempre estava lá, fazendo zine. E aí, em 2018, eu fiz um livro todo igual a um zine, mas era um livro. E aí ele foi independente. E aí, na minha cabeça, eu já queria fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque eu queria criar um selo editorial. Porque eu ia lançar meus próprios livros nesse selo editorial. Não, então, você acumulou, de certa forma, o trabalho da escrita, estudou designer para facilitar esse processo da diagramação e ainda culminou com a criação de um selo. Exatamente. E aí, é muita luta, né? Muita luta, é muita luta. E aí eu fiz o livro que chama Aleteia. Aí o que eu fiz para conseguir uma grana? Eu fiz uma rifa com meus amigos, aqui em Itabira. Todo mundo comprou a rifa. Eu gostou muito de rock aqui, eu fiz uma rifa com os nomes das bandas. Aí cada um comprava o nome de uma banda e um amigo meu ganhou. E aí eu peguei o dinheiro e fiz o livro. Só que aí eu não fui numa gráfica, eu não mandei fazer na gráfica, eu imprimi os livros. Eu fiz uma encadernação artesanal intimista. E aí eu vendi os livros. Não sobrou nenhum. Minha irmã tem o original, que era feito de colagem, lá na casa dela. E aí foi indo. E aí eu fiz o contato com uma minha amiga que chama Paula, ela tinha uma produtora cultural aqui em Itabira. E aí ela foi e conseguimos aprovar esse projeto que viabilizou. Mas assim, o caminho é muito difícil. O novo livro está vindo aí, continua muito difícil. Mas é isso, eu vou passar a palavra para a Vanessa. Ai, falta até palavras. Nossa Como senhora, difícil. só esse lamento a gente já viu que já vem saga, né? Eu cheguei a pesquisar quando eu juntei os meus primeiros inscritos e procurei editora, mas impossível. Eu acho assim que, para quem está começando, esse mercado assim, literário, essa questão das editoras, é muito difícil mesmo. Primeiro, são muito porque mercenárias, né? Primeiro ponto. você não tem reconhecimento. Aí elas querem que você venda uma quantia enorme de livros se ninguém te conhece. Então, e um valor muito alto, né? Então é bem difícil. E aí foi quando, no meu Instagram, eu seguia muitos escritores independentes também, e eu fui conhecer essa forma, né, de publicação, que antes eu nem conhecia ainda. Fui pesquisando sobre e eu sentei e fui fazer meu livro. Fiz tudo sozinha, porque não tinha ninguém para fazer nada para mim. Realmente. Ela falou que ela estudou design para fazer diagramação. Até a diagramação do meu eu fiz. Como diz, joguei lá no Word e fui trabalhando. E foi assim um processo muito trabalhoso. É um acúmulo de funções, né? Demais. Um acúmulo de funções. E, para você, né, o reconhecimento, talvez, até na divulgação, fica difícil, porque chega um momento que você não tem nem esse retorno, né? Porque você tem que fazer tudo, né? Isso. Aí a gente faz tudo sozinha. E, igual eu falei, né, a editora, ela própria te divulga. Agora, se você faz independente, então o trabalho de divulgação vai depender totalmente de você. Então, assim, como dizer, um lamento, né? A gente não tem um reconhecimento que a gente achava que teria. É muita luta. E eu acho assim, que você perguntou o que falta. Falta valorização. Falta porque hoje as pessoas pagam caro em tudo, mas ninguém tem coragem de dar R$40 num livro. Então, assim, ninguém vê o trabalho por trás da gente, né? Porque, igual, tem pessoas que fazem independente, mas precisa pagar um diagramador, precisa pagar, igual no meu último livro, uma ilustradora. E ninguém reconhece isso, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar batendo na mesma tecla até que a gente tenha esse reconhecimento que a gente gostaria. É uma valorização
do trabalho do escritor, uma valorização do livro, precisa tornar mais acessível você ter acesso ao livro, das pessoas também comprarem o livro. Às vezes, elas têm a vontade de adquirir o livro, mas tem tantas outras necessidades ali que apertam no orçamento que você abre mão, né? Então, tornar acessível esse livro, né? Também um trabalho de fomento para autores, né? Talvez um programa, né, que abra caminho para autores que estão começando agora, né, que só vão ser divulgados e conhecidos se essa obra também ganhar o mundo, né? Então, isso é histórico, né? Porque a Adélia Prado, de 24 anos ou 25 anos, em sala de aula, ela foi viver do seu ofício. Depois, aos 40 anos, para mais de 40, Conceição Evaristo, a mesma coisa também. O primeiro romance, publicação dela, né? Então, graças a Deus, elas conseguiram vencer isso. E eu espero que vocês também, né, Tamara e Vanessa, que esse caminho também se abra. Gente, a gente está caminhando para a nossa finalização da nossa conversa, do nosso bate-papo, e eu não poderia perder a oportunidade, né, de estar diante de duas autoras itabiranas. Então, para encerrar, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês e que vocês nos dessem a honra, né, de realizar uma leitura de um dos trabalhos de vocês, de um dos poemas de vocês. Eu agradeço, gente, a presença de todos vocês. Para mim foi um prazer imenso e uma honra, assim, poder falar da minha escrita na minha cidade, na minha terra, que eu bato muito nessa tecla de estar aqui em Itabira e de estar fazendo coisas literárias da escrita aqui em Itabira. Muito obrigada pela presença de vocês, a disponibilidade de ouvir a gente aqui até o final. E eu vou ler um poema para vocês que ele não está nesse livro, nem em nenhum zine. Ele está no meu livro novo, que chama Na Bolsa de Olívia, que é uma homenagem para minha filha, que me dá mais trabalho. E ele vai ser lançado, se Deus quiser, ano que vem, em janeiro. E aí eu trouxe ele para combinar aqui com a nossa narrativa ancestral feminina. Ele chama Palimpsesto de Vozes. Sou feita de raízes antigas, de um eco que atravessa o tempo, um grito de mulheres antes de mim, pintando a pele da história. Com suas mãos de argila, suas vozes entrelaçadas no tecido do esquecimento. Cada linha é uma memória viva, grão de areia, pó de estrelas, que se espalham pelo ventre da terra, onde pulsam as palavras ancestrais, guardadas nos ventres das matriarcas. Tecelãs de histórias esquecidas. Carrego em mim os cantos do vento, as cores que as antigas viram. Meus dedos traçam rotas invisíveis, bordam o feminino no papel. Como tudo que devolve ao mundo a alma perdida entre páginas rasgadas. Somos palimpsestos de vida, ressurgindo sempre em novas formas, femininas, imortais, nos sons que não se calam, nos gritos abafados que atravessam as camadas do tempo. Ancestral é o sangue que pulsa em cada verso. Feminina é a coragem de existir nas entrelinhas e no coração da criação. Sou mulher, memória e eternidade, reescrevendo o que nunca se esqueceu. Muito obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer também. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e surpresa, de certa forma. É uma honra para mim estar aqui. E agradecer a todos os que vieram, né, os que estão acompanhando pelo YouTube e os que ainda vão assistir. Eu escolhi, conversando com a Juscelia, ela falou sobre um poema meu que chama Versus Voz, e ele foi escrito exatamente sobre isso, né, para dar essa voz às mulheres. Então, assim, por todas as que não tiveram oportunidade de falar, né, eu escrevi por elas. Versus Voz. Eu escrevo, dando voz aos meus sentimentos, às minhas indignações. A minha escrita é manifesto. Aqui eu deixo palavras, por mim e por todas as mulheres, honrando as que vieram antes, intercedendo pelas que ainda virão. Somos mulheres, somos humanas, queremos igualdade, respeito, queremos o nosso direito de escolha, a autoridade da nossa voz. Não me calo, alço a voz, persisto e nunca irei me silenciar. Por todas as mulheres, escrevo versus voz. Gente, então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês.
Obrigada, Vanessa. Obrigada, Tamara, pela alegria de estar aqui nessa conversa tão rica, né, que nós tivemos hoje, né. Agradeço também a organização do festival, do Quarto Play Itabira, né, na pessoa da Sandra Beatriz Duarte de Freitas. Agradeço imensamente esse olhar atento, né, e que possamos, né, depois dessa conversa, trazer e replicar a necessidade de nós, mulheres, ocuparmos o nosso lugar. Obrigada.